Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Amanda Alcântara. O meu trabalho é intitulado Variabilidade Pluviométrica e sua influência na produtividade da cultura da cana-de-açúcar. O meu orientador é o professor Eberson Pessoa Ribeiro. Então, a gente sabe que o Nordeste brasileiro, a grande diversidade climática dele é influenciado pelos eventos atmosféricos que atuam sobre a região. E aí a gente vê uma necessidade muito grande de fazer um monitoramento dos períodos secos e chuvosos na região, para a gente ter uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos. A gente sabe que a precipitação ela influencia diretamente nas atividades econômicas da região, né? Principalmente no setor agrícola e no cultivo da cana-de-açúcar, que é basicamente aqui na região é muito plantado em sequeiro. E aí, o objetivo geral do nosso trabalho foi analisar a relação entre a variabilidade e eventos de precipitação e a produtividade do cultivo da cana-de-açúcar na microrregião de Vitória de Santo Antão. O objetivo específico foi analisar a variabilidade e eventos extremos de precipitação pluviométrica da área examinada e avaliar a evolução espaço-temporal da cultura da cana-de-açúcar na microrregião de Vitória. Então, pessoal, na metodologia, a gente utilizou a microrregião de Vitória de Santo Antão, que fica localizada na mesma região da mata. Ela é composta pelos municípios de Chã da Alegria, Glória do Goitá, Pombos, Chã Grande e Vitória de Santo Antão. A gente pegou basicamente essa área porque ela tem uma necessidade muito grande de estudos sobre a climatologia. Apesar da gente ser uma grande produtora de hortaliça, a região também ser uma grande produtora de abacaxi, de cana, a gente não tem, que são culturas altamente dependentes do clima, a gente não tem estudos relacionados a isso na região. Então, nossa metodologia, a gente basicamente utilizou a análise pluviométrica, que a gente pegou a frequência relativa de chuvas, a média aritmética e o desvio em relação à média, e a evolução espaço-temporal da cultura da cana-de-açúcar na microrregião, que a gente se baseou na área plantada, em hectares, na produção em toneladas e na produtividade, que é em tonelada por hectare, para a série de 2006 a 2015. E aí, na frequência, no primeiro gráfico, nos resultados obtidos, né? O primeiro gráfico, que é a frequência relativa de chuvas, a gente pôde observar que a gente teve um total de dias sem chuvas muito maior do que os outros, né? E aí a gente teve Chã de Alegria com 67,2% desse percentual e Pombos com 78,8%. E aí a gente teve uma frequência com dias de chuvas maiores que 50 milímetros, inferior a 1%, né? Basicamente, a média dela foi 20 ocorrências por município. Então, a área plantada por hectare, a gente teve aí, é muito perceptível em 2008, a gente teve um aumento muito grande da área plantada, principalmente na cidade de Vitória de Santo Antão, devido a fatores mercadológicos, né? A gente teve um déficit muito grande em 2007, com a oferta da cultura, né? A gente teve uma alta procura e uma baixa demanda. E aí, o que é que aconteceu em 2008? Todo mundo começou, quem já tinha começou a aumentar
a produção e quem não tinha passou a plantar. E aí teve esse aumento exacerbado, né, na produção, na área plantada. Só que o preço não refletiu, vamos dizer assim, no trabalho, né, que dava para plantar a cultura. E aí o que aconteceu? Os produtores começaram a enxergar isso e aí começaram a abandonar os canaviais, né? Não abandonar, mas como se fosse deixar de lado. E aí a gente pôde observar que isso ficou muito claro em 2009, 2010, 2011 e 2012, que a gente teve um decréscimo muito grande, né? Dessa área plantada. E aí na figura 4 a gente tem a produção em toneladas. Em 2008, em 2011, alguns autores, eles explicam que esse decréscimo na produção, ele foi devido aos fatores edafoclimáticos e também a baixa utilização de insumos, né? Como eu já tinha falado, no ano 2008 eles viram que não compensavam e aí começaram a deixar de lado os canaviais. Na figura 7 a gente tem a produção, a área plantada e a produtividade da cultura da cana-de-açúcar na microrregião. E aí a gente pode ver muito bem o que eu falei sobre 2008, que a gente tem uma produção muito alta, mas a gente não tem uma produtividade tão boa, né? Que o que compensa mais é a produtividade, quando a gente fala no agronegócio, né? E a gente pode comparar em relação aos outros anos, a 2007, por exemplo, que a produção, que a produtividade ela foi bem maior do que a produção. E aí a gente pôde concluir que os altos custos e a baixa utilização de insumos na cultura da cana, além do déficit hídrico, né, afetaram de forma significativa a produção e a produtividade da cultura, além de influenciar a geração de emprego e renda na região, né? Porque aqui na microrregião de Vitória de Santo Antão, basicamente a geração de empregos e a permanência no campo, ela depende da cultura da cana-de-açúcar. A gente tem agricultores que pegam um pedaço de terra, fazem um arrendamento para a usina e eles sobrevivem basicamente, né, daquilo. Se a produção deles, por exemplo, eles plantam hortaliça. Se a produção deles vingarem, aí ótimo, né? Se não, eles já têm aquela segurança, né? Que é o corte da cana, que é o arrendamento. E aí a gente recomenda dar continuidade nesse estudo e avaliar as condições de irrigação e da determinação da tendência tecnológica da cana-de-açúcar. E aí nossos agradecimentos ao IFPE, mais especificamente ao curso de agronomia do campus Vitória e ao grupo de pesquisa Incline.